Boa noite, irmãos. Estamos iniciando um culto que para nós é novidade. Era nas quintas-feiras, agora nas quartas, e o nome desse nosso encontro é Palavra e Hino. E estamos numa ótima companhia, que é o Moisés, querido Moisés. A gente vai dividir esse tempo aqui com vocês, vai falar dos hinos, eu vou trazer uma palavra para a sua vida, mas eu queria que você separasse esse dia de quarta-feira para isso, você guardasse, colocasse um despertador no seu celular, porque é um tempo da gente parar no meio da semana. Essa vai ser uma oportunidade para a gente. É um tempo para nós ouvirmos a voz de Deus. E você que ama os hinos como eu, relembrar alguns hinos. E esse programa, ele tem uma proposta da gente fazer alternado com testemunhos. Vai ser muito especial a gente dividir com a igreja os feitos do Senhor, falar do que o Senhor fez, lembrar do que o Senhor é. Vai ser muito bom isso. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos trouxe até aqui, é o Senhor que nos faz chegar na casa de cada irmão. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar, Moisés, cantando Cristo estende a sua forte mão. Fala um pouco do hino, por favor. Vencedores por Cristo, havia metade das músicas do Ralph Carmichael. Primeiro LP, né? Foram 5 ou 6 compactos, né? E o LP foi o primeiro, com muitas músicas dele. Ele foi responsável, ele era reconhecido na década de 70 como o pai da música cristã contemporânea. Então, músicas, cânticos, né? Cânticos na época dos corinhos ainda, como Nas Estrelas Vejo Sua Mão, conhecidíssimos. Se Eu Fosse Contar o Que, Ao Orarmos Senhor, são composições de Ralph Carmichael. E esse hino, interessante, o Cristo estende sua forte mão, ele fez parte, ele fazia músicas para a cruzada de Billy Graham, né? Várias músicas. E essa fez parte do LP que ganhou um Grammy de música gospel em 72, o ano que eu nasci. Nada mais do que Elvis Presley, ou Presley, como alguns falam. Esse hino fazia parte desse disco e ganhou esse Grammy. Ele é muito bonito. Vocês vão lembrar dele. E você vai cantar com a gente. A maravilha desse encontro, eu acho que é essa. É a gente juntar sabor e saudade. Lembrar dos hinos da nossa história, lembrar dos hinos dos nossos pais, e lembrar dos hinos que marcam a nossa denominação. Cristo estende a sua forte mão. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembras que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão.
acho que ficou claro. Ficou claro para você que está em casa que esse momento tem o objetivo de conversar com você. A proposta desse hino, o convite desse hino, parece que fala com muitas áreas da nossa vida, com muitas situações que nos desenvolvemos, com coisas que chegaram na nossa história, na nossa casa. Mas o grande recado da noite é esse: Cristo te estende a sua forte mão. Foi ótima escolha, o Moisés escolheu os hinos. E quando ele me mandou, apareceu, ele é dono da chuva, do sol e do ar, não é isso? Eu amo esse hino, amo, acho que a poesia desse hino, ela é fantástica, ela fala para a alma, e você, quais são as suas paixões por esse hino? Por que ele estava na tua lista de escolha? Por que escolher essa chamada tão bonita para a vida das pessoas? Por quê? Justifica a tua escolha, vai, Moisés. Esse hino eu já conheci há algum tempo em outra igreja, tinha um motivo. Ele é teu e meu Senhor. Ele é teu e meu Senhor. Eu falei o início da letra, não é? Esses problemas, as pessoas falam que esses problemas parecem ter solução, cada um fala de uma forma. Eu já conhecia com um trio que nós tínhamos lá em Coelho Neto, e eu já fazia lá. Quando eu vim para Curicica, nós não cantávamos na igreja, aqui nós cantávamos na congregação. De manhã eu tocava muito com o Alvan na flauta. Então essa música me lembra muito o iniciozinho que eu comecei a tocar em Curicica, aqui, né? E eu não conhecia a história desse hino, eu não sabia, era um hino avulso para mim. E ele fala muito, a letra dele fala muito no meu coração, a melodia dele é muito bonita, é fácil, né? Eu descobri que esse hino, a autora dele, Judy Ward, que ela, letra e música, ela ganhou o prêmio entre 3 mil concorrentes, né? Esqueci o nome de uma publicadora americana, entre 3 mil ela ganhou o primeiro prêmio por esse hino. Ela publicou o hino, e o único hino que ela foi publicado internacionalmente foi esse, né? O que ficou conhecido no mundo todo, esse hino. Na época ela ganhou em 77, 78, $500, devia ser muito dinheiro, né? E a publicação do hino. E foi baseado, o que ela escreveu foi o primeiro testemunho que ela deu na igreja dela, como convertida. Ela frequentava desde cedo a igreja, com os pais, mas aos 31, 32 anos foi quando ela viu o chamado de Cristo e aceitou. E esse hino, com a letra, fez parte do primeiro testemunho dela. Eu não conhecia essa história. Eu vendo a história, pesquisando agora, mexeu mais comigo. Ele viu um pouco da Judy Ward, tudo que ela passou. E essa mulher é incrível, pastora, tem algo muito, muito em comum com o senhor, porque ela foi professora de biologia e química. Que legal. Era pintora de casas, ela é uma mulher multitarefária. E o detalhe da professora de biologia me chamou muita atenção. Nem lhe falei isso antes, para ficar surpresa agora. Não sei se você está entendendo, essa pergunta eu estou repetindo desde que a gente começou o encontro. Você vai ter nesses encontros as histórias dos hinos. Moisés faz isso de maneira brilhante, já fazia antes do programa. E você vai ter oportunidade não só de cantar, de lembrar, mas também de aprender. Então vamos aprender com Ele é meu e também teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração,
Cristo, com a sua forte mão, vem na nossa direção. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. Ele é dono das preces, é dono dos hinos. Quantas preces suas têm chegado ao trono do Senhor? E acredite que Ele acolheu todas elas. Acredite que Ele é um Deus que é Senhor de todas as coisas. É Senhor de todos os pedidos que fazemos. E eu queria orar com você. Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te entregamos essa pessoa que está do outro lado agora, nos ouvindo diante da sua televisão, do seu celular, pedindo ao Senhor, trazendo ao Senhor a sua prece. Tranquiliza o seu coração, dá a tua paz que é inexplicável e dá tranquilidade no dia de hoje. Dá uma noite tranquila no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Moisés. A gente tem mais um hino e depois do sermão, vamos colocar depois do sermão. O Senhor vem me dirigir. Ótimo. Eu queria que você abrisse em Mateus, capítulo 14. Já até anunciei qual é, porque é hino querido nosso, o Senhor vem me dirigir. E foi ótima a escolha do Moisés por conta disso. Mateus 14, 22. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou Mateus 14, verso 22. Se você achou, nós vamos ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Eu vou fazer melhor. A Marisol projetou, eu vou seguir essa versão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, mandei ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a sua mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pode parar aí. Pode voltar, porque duvidaste, vai à frente. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. É uma reflexão rápida. Aliás, eu vou te contar que nós teremos uma sequência de sermões. No domingo à noite, o título é Esperas. E nas quartas-feiras, quando não for quarta de testemunho, for quarta de palavra, a gente vai ter alguns encontros falando sobre tempestades. São 6 tempestades narradas. Essa história, na verdade, é contada nos evangelhos várias vezes. E essa é uma daquelas que o Senhor, como foi cantado, vai na direção dos discípulos. O barco estava longe, estava sendo chicoteado pelas tempestades,
estava sendo jogado de um lado para o outro, e no verso 22 diz: e logo compeliu Jesus e seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante, por outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quando eu comecei a ler, na minha versão, não apareceu a palavra compeliu. Aí Marisol vai e projetou e apareceu a palavra compeliu. E eu queria aproveitar essa palavra para dizer que foi o Senhor quem ordenou. Eles estavam desse lado, volta na história comigo, ele tinha acabado de viver aquele momento de milagre, e ele vai para o outro lado, mas ele sugere, ele dá ordem aos seus discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado. Estão numa margem e passem para a outra margem. A gente, nessa vida, precisa entender que Jesus é quem dá as ordens, que é Jesus é quem chama para a gente remar, que é Jesus é que diz qual é a margem que a gente vai. O que falta para a gente, por vezes, é sentido. O que falta para a gente é direção na vida, é crer que o Senhor está mandando a gente ir de um canto para o outro, a gente fazer uma coisa ou outra. É preciso a gente acreditar piamente que a nossa vida tem sentido, porque Deus dá sentido para ela. E Ele manda que aqueles homens comecem a remar, atravessem aquele mar que na verdade era um lago, e vão até o outro lado. O governo da nossa vida está nas mãos do Senhor. O governo da nossa vida está nas suas fortes mãos. Isso faz com que a gente entenda que a gente não está nesse barco porque quer. Eu acho que isso é importante a gente dizer. A gente não está nesse barco porque quer. A gente está nesse barco porque nós fomos ordenados. Nós abraçamos essa fé, não é porque quisemos. Nós fomos chamados por Deus para isso. A igreja, ela foi simbolizada, e ela, por um tempo, o cristianismo foi muito bem representado pelo peixe, pelas iniciais, que credenciavam Jesus, mas a igreja foi simbolizada pela imagem do barco. Então, nós estamos nesse barco, seja ele igreja, seja ele a sua religião, nós estamos nesse barco, não é porque a gente quer, é porque Deus nos chamou para ele. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, e que Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho subsistem em uma só pessoa, nós estamos no mesmo barco. E isso tem uma poesia que é confortadora, que é uma poesia confortável, mas no caso dos discípulos, eles viveram uma situação muito pouco confortável por estarem no mesmo barco. Queria te lembrar que você está nesse barco, e você está nesse barco para ser remador. Então, não tem espaço nesse barco para eu não tenho nada com isso. Eu não sei se você já viu essas competições, ou se você observou aquelas galeias. Não existe a possibilidade de um remador que foi chamado a remar dizer: eu não tenho nada a ver com isso. O recado que eu quero dar para você, para a sua vida, para a sua família, é que essa ilusão não está ao seu alcance, porque você tem tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com essa família, e você não é um hóspede numa pensão, que paga, come, você dorme, e você fica indiferente a tudo que está acontecendo. Você tem tudo a ver com isso. Nós somos remadores, e quem entra no barco tem que assumir os remos. Quem entra no barco tem que necessariamente entender que não está indo para um cruzeiro. Você não está num cruzeiro. Quando você foi posto nessa família, quando você foi posto nessa igreja,
quando você foi posto nos lugares onde Deus te pôs, se você entende que aquilo tem uma relação com missão, se você entende que Deus te coloca e Deus te dá uma tarefa, eu quero dizer para você que nessa ilustração do barco que você não está num cruzeiro. Mas sabe quando a gente descobre quem está no cruzeiro e quem está remando? Sabe quando a gente descobre que a gente não está ali para pescaria, que a gente está ali para cumprir um mandado de ir de um lado para o outro, de uma margem para a outra, porque o Senhor ordenou, o Senhor nos colocou nos barcos? A gente só descobre isso plenamente quando a tempestade chega. E eu queria dizer isso para você, que a gente descobre muita coisa quando a tempestade chega. E esses homens, eles descobriram que a tempestade chegou e o desespero bateu à porta deles. Quando a tempestade chega, a gente precisa lembrar qual é a nossa posição no barco, qual é a nossa tarefa, que a gente não está no cruzeiro, que a gente tem que assumir os remos do barco. Quando a tempestade chega, a gente descobre quem veio a passeio e quem veio para remar. Eu quero contar para você uma coisa. A tempestade chegou. Há algum tempo. Eu não imaginava que a tempestade fosse tão demorada, porque tempestade tem essa característica de ser breve, de começar e tem aquela pancada de chuva e ela é forte, mas ela é breve. Mas nós não contávamos com tempestades fortes e longas. A tempestade chegou e eu quero dizer que nesse barco, que é a sua própria vida, seus filhos precisam de você. Sua mulher precisa de você. Sua família precisa de você. Mas a impressão que a gente tem, às vezes, é que você não pegou no remo. A gente tem a impressão de que você está indiferente se está entrando água no barco ou não. E eu queria dizer para você que a gente passa por tumultos na vida. E essa tempestade significa o barco, que é a nossa vida, significa o barco, que é a nossa igreja, significa o barco, que é a nossa família. Isso não é alegoria, são imagens. As águas representam os tumultos da vida. Para você entender bem, pega a representação do Antigo Testamento, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em algumas versões, sobre a face do abismo. Aquela representação de tudo que estava abaixo do Espírito de Deus que se movia sobre, é a própria representação do caos. Então, como é que eu vou chamar, pastor, esse momento que eu estou passando? Eu vou te dizer que esse momento que você está passando é um momento de tumulto. Eu vou dizer que esse momento que você está passando é um momento difícil, caótico. Não você, eu também, nós todos estamos passando. Mas a exemplo do que eu falei do Gênesis, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. O Espírito de Deus continua se movendo sobre a face do tumulto. E o que acontece quando o Espírito de Deus se move sobre a face das águas e sobre o tumulto, quer seja ele na minha casa, na sua casa, na casa dela, quer seja um tumulto qualquer e do tamanho da tempestade, qualquer que vivamos, Deus continua acima do tumulto. O Espírito de Deus se move sobre a face do caos. E o que o Espírito de Deus, o que o próprio Deus encarnado faz diante do caos, diante das águas, diante do tumulto? Ele manda cessar. No Gênesis, ele diz o quê? Haja luz. No Gênesis, ele diz, haja separação entre as águas. No Gênesis, ele diz, haja estrelas no firmamento.
Quando ele faz isso, ele organiza o caos. E na vida daqueles pescadores, Deus vem andando sobre as águas para organizar o coração daqueles homens. Deus vem andando sobre as águas porque Ele continua andando sobre os tumultos, para dizer que o lugar dos tumultos é esse, debaixo dos seus pés, para dar uma imagem para a gente, que Ele sempre esteve acima do tumulto das águas, para Ele dar uma imagem para nós, que Ele tem poder, para ser o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande poderoso e o Deus da paz. Num milagre só, parece que Ele conversa com o Gênesis e diz para a gente: eu posso acalmar o tumulto da sua vida, eu posso silenciar essas águas, e o que é melhor, o Senhor está andando na nossa direção. Se eu fosse escolher um tema, eu pegaria o hino que Moisés escolheu, ou eu pegaria essa verdade: o Senhor continua andando na nossa direção. O mesmo Deus que está acima do tumulto das águas, o mesmo Deus que está acima do caos no Gênesis, é o mesmo Deus que anda sobre as águas na direção dos discípulos, é o mesmo Deus que anda na sua direção, é o mesmo Deus que reconhece o que você passa e Ele bota as águas no lugar que as águas têm que estar, é debaixo dos seus pés. E a fala que ele emite é a mesma fala que invadirá o seu coração hoje: acalma-te. É o Deus que silencia o vento, é o Deus que silencia tempestades, é o Deus que organiza o caos, é o Deus que arruma as águas, é o Deus que faz as águas pararem, é o Deus que transita entre o poder de conversar com os elementos da natureza e trazer paz para um grupo de pescadores atemorizados. É o Deus que sabe o que você vive com seu filho adolescente. É o Deus que sabe que você tem medo de não dar conta até o final do mês com dinheiro. É o Deus que sabe das suas doenças, é o Deus que sabe das minhas doenças, é o Deus que sabe de quão assustados a gente terminou ficando, de sair de casa. Ele continua andando na nossa direção. Ele continua pairando sobre a face das águas. Em outras palavras, Ele continua organizando o caos. Só consegue entender que está no caos aquele que tem referências de paz. Só consegue entender que está no caos aquele que tem referência de paz interior. Porque se eu não vivo em paz, eu não consigo sentir saudade dela, se eu já experimentei. Mas você sabe que você já viveu dias melhores. E eu queria dizer para você que Deus anda no nosso sentido, Ele está ao nosso encontro. Se o nosso barco bate, quem envia os discípulos foi Jesus. Entende que os discípulos foram para o meio da confusão, para o meio do tumulto. Os discípulos foram para o meio de uma tempestade. Quem colocou eles naquela tempestade? Foi o diabo? Não. A Marisol projetou. Foi o próprio Senhor Jesus que os compeliu para estar lá, porque esse é mesmo o nosso lugar. A vida é essa, a vida é de uma margem para outra. Às vezes a gente está bem seguro numa margem, a gente atravessa a tempestade, atravessa a turbulência das águas, a gente atravessa a confusão, atravessa o tumulto e vai para outra, e lá a gente fica mais calmo, depois a gente vive isso. Mas a gente precisa entender que quem governa a nossa vida é Deus, e é Deus quem permitiu você viver isso, e é Deus que vai permitir você colocar sua vida no lugar. Aliás, Ele não vai permitir, é Ele quem vai fazer silenciar os ventos, é Ele quem vai fazer silenciar a água, é Ele que continua andando
sobre a face das águas. É Ele que tem as águas debaixo dos seus pés. É Ele que tem todo o abismo debaixo dos seus pés, dizendo para as águas e para o abismo: o seu lugar é aqui, e o meu lugar é sobre isso. Queria que você levasse isso para o seu coração, meu irmão. Queria que você levasse para o seu coração, minha irmã. É Deus dizendo: eu estou andando sobre essas circunstâncias, sou eu quem estou andando, sou eu quem caminho, sou eu quem vai na sua direção. Elas estão no lugar que eu permito que elas estejam. Cristo estende a sua forte mão. Entende? Não vou nem falar da experiência de Pedro. Nós somos tão parecidos com Ele. Eu vou falar que o Senhor está andando na sua direção. Eu vou te lembrar que tem um jeito da gente se livrar do tumulto que a vida trouxe, do tumulto que a vida se tornou, do tumulto que a gente está vivendo hoje, é entendendo que Jesus Cristo vem andando na nossa direção. Deus organiza a luz, Deus organiza estrelas, e Deus organiza todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz, haja calmaria no seu tumulto, minha irmã. Haja paz na relação com seus filhos, haja paz no seu casamento, haja saúde na sua família. É Deus, é o Senhor Jesus Cristo que organiza as coisas. Creia, quando Deus chega, as coisas se organizam. Creia, quando Deus chega, as coisas vão para o lugar. Mas Deus tem seu tempo. Deus tem seu tempo. O que significa isso? A gente não engole muito bem a história de o barco começar a bater na primeira virada da noite. A gente não consegue aceitar o barco continuar a bater na segunda instância da noite. A gente não aceita o barco bater na terceira vigília da noite, porque parece que demorou demais. Parece que eu estou entregue à deriva. Parece que o mar que está em volta de mim é maior do que as minhas convicções. Queria dizer para você que Deus tem seu tempo, e não é a primeira vigília da noite, e não será na segunda vigília da noite, não será na terceira, será na quarta, será na segunda, será na quinta, será na oitava. O Senhor tem seu tempo. Só consegue entender que o Senhor tem seu tempo quem enxerga o Senhor vindo na sua direção. Porque quem não enxerga o Senhor vindo na direção vai ter mais medo do que vê do lado de fora, do que a própria tempestade que enfrenta. Quando a gente está no tumulto, qualquer coisa parece maior do que é. Então entendam, eles tinham um problema, estavam quase se afogando, o barco ia virar, eles iam se afogar. Mas isso não deixou eles tão apavorados quanto a imagem de um fantasma que eles achavam que vinha. Histórias de pescador, isso é história de pescador. Porque quando a gente está no tumulto, a gente vê tudo errado. Quando a gente está no tumulto, a gente entende tudo errado. Quando a gente está vivendo o tumulto das águas, a gente confunde até quem está vindo na nossa direção para nos ajudar. A gente interpreta tudo errado. Queria te dar uma palavra para essa noite, minha irmã. Queria te dar uma palavra para essa noite, meu irmão. Jesus está andando na sua direção. Queria te dizer do fundo do coração que o Senhor vai acalmar o tumulto das águas, que o Senhor continua andando sobre a face das águas, que o Senhor continua com as águas debaixo dos seus pés. Assim como Ele nos mostrou seu poder, fazendo o
o mar acalmar, o vento cessar. Ele está conversando com você e está dizendo o seguinte: para além dos elementos que temos nessa narrativa, nós temos a desconfiança da qualidade do nosso barco. Nós temos a desconfiança, a gente vai segurar o tranco. Nós temos a tremenda desconfiança, porque afinal de contas meu barco é frágil e ele está batendo um bocado. Deus estende sua forte mão. Deus continua andando na sua direção, independente do estado do seu barco, porque não tem a ver com a capacidade do barco, sempre teve a ver com aquele que anda sobre as águas, sempre teve ligação e resposta com aquele que vem na nossa direção, andando sobre aquilo que tanto tememos. Você deve se perguntar: mas vale o esforço de eu continuar remando? Vale o esforço de eu continuar nesse barco? Vale o esforço de eu continuar lutando? Às vezes eu tenho vontade de desistir, pastor. Quero dizer para você: vale o esforço, porque o barco sem Jesus é tempestade, um barco com Jesus é calmaria e alegria. Um barco com Jesus é a certeza de que eu tenho uma outra margem para chegar, que eu tenho uma outra margem para cumprir. Eu tenho uma tarefa para cumprir. Eu tenho que dar conta da vida desses meninos, eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta de educar essa família, eu tenho que dar conta de sustentar essa casa, eu tenho que dar conta disso. Pastor, eu tenho que dar conta de chegar do outro lado. Com Jesus no barco, você chega do outro lado da margem. Com Jesus no barco, os tumultos cessam e você chega do outro lado da margem. Então não vai ter mais tumulto? Você vai chegar do outro lado da margem. As coisas vão estar mais tranquilas, mas você vai ter que voltar e provavelmente você encontre de novo com as águas. A diferença não é a promessa, nem a fuga e nem a inexistência dos tumultos, mas a certeza de quem atravessa os tumultos comigo é Deus. Deus atravessa os tumultos comigo. Eu posso ir, voltar, chegar, encontrar porto firme, posso encontrar chão firme, mas eu voltarei a me encontrar com as águas. Essa não é a questão, é a questão de saber que quem atravessa os tumultos da vida tem as águas debaixo dos seus pés. Deus atravessa isso comigo. Isso que eu queria que você acreditasse, que há uma margem para além do que você está. Você que está tão indiferente com a vida, você que está tão calado, você que tem se encastelado tanto, tem ficado tão na sua. Às vezes a mulher te pergunta: o que você tem, o que você tem, o que você tem, você não quer falar pouco, quer brincar pouco com as crianças. Existe uma margem para além do que você está. Jesus Cristo nos chama, e mesmo que a gente tenha que enfrentar as águas, nós vamos para a margem que Ele nos chama. Nós vamos para o outro lado. Nós não vamos nos agarrar desse lado com medo. Nós vamos atravessar o que tiver que atravessar, porque é Ele que nos dirige. É o Senhor que vem à nossa frente nos dirigindo, que vai à nossa frente. É o Senhor que vem na nossa direção e é o Senhor que nos dirige. Essa é a minha oração para você nessa noite. Eu queria dizer que eu desejo que você encontre Deus na tempestade, que eu desejo que você estenda a mão para aquele que está indo na sua direção e não o desconheça. Eu desejo que você entenda que não se larga remo. Você não está num passeio. A vida é difícil, mas Deus nos ajuda a enfrentar a vida com a sua forte mão. Quero orar com você através de uma canção.
E a canção diz: ó Senhor, vem me dirigir. Se você não conhece, pelo menos leia a letra, mas leia em voz alta. Acompanhe o tempo que ela estiver passando aí. Acompanhe essa letra, porque é uma oração de quem está no meio do tumulto das águas e pede direção de Deus. Deus abençoe sua vida. Palavra da salvação. Ó Senhor, vem me dirigir. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito, do seu amor e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero. Vamos cantar juntos? Vamos dizer isso para o Senhor. Ó Senhor, vem me dirigir. Me dirige, Senhor, no tumulto das águas. Com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Quero Louvar e ouvir a segunda pessoa. Nós louvaremos ao Deus Pai, a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. São eles que organizam o caos da nossa vida. Diga isso para Ele. Aproveite esse momento e peça a Ele. Faça uma oração sincera, dizendo: Ó Senhor, vem me dirigir. eu preciso da sua direção, Senhor, porque as águas estão confusas. Eu preciso da sua direção, Senhor, para continuar caminhando. Eu preciso da tua direção para ir para o lugar certo, Senhor. E sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, Espírito Santo, ao seu Espírito que anda sobre a face das águas, Consolador, que consola, o teu conforta e trabalho organiza. vou investir, e só Eu vou investir no teu trabalho, Senhor. Vou segurar um remo que me pertence. Cante com a gente. Ó Senhor, vem me dirigir. Com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Faça essa oração comigo agora. Deus, nós te entregamos tudo que ouvimos e vivemos aqui. Pedimos que tu venhas a cada dia na nossa direção, de modo que a gente não se confunda com nada, que o nosso coração enganoso não confunda os nossos olhos, que a nossa percepção do medo não confunda aquilo que vemos, que tu venhas andando sobre as águas
mostrando o teu senhorio e acalmando o nosso coração. Visita essa pessoa que está agora do outro lado, acalmando o seu coração, acalmando águas tumultuadas. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Desejo um resto de dia abençoado para você, uma noite maravilhosa. Desejo que você durma bem. Eu sinceramente desejo que você durma bem. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a companhia do Espírito Santo, siga contigo, hoje e sempre. Amém. Amém. Te espero domingo, para a gente servir ao Senhor, ouvir a sua palavra. Estarei pregando de manhã e Michel vai estar pregando à noite. Nós esperamos você para um domingo de paz. E até lá, acredite, Deus está andando na sua direção. Deus abençoe.